Bem, o assunto da nossa aula hoje são riscos biológicos e essa é a primeira parte desse conteúdo. Então, os agentes de risco biológico podem ser bactérias, fungos, vírus, protozoários. Esses agentes, eles podem ser vinculados sob diversas formas, como aerosóis, poeira, através de alimentos, através de instrumentos de laboratório, da própria água, ou no manuseio aí de amostras biológicas, como sangue, urina, escarro e secreções. A biossegurança, né, teve como a finalidade de despertar a consciência dos profissionais em relação aos riscos a que estão expostos e conduzi-los a adotarem procedimentos de segurança em seus laboratórios durante esses trabalhos de rotina envolvendo aí esses agentes biológicos. As infecções adquiridas em laboratório já são notificadas desde o século XIX. Em 1885, na Alemanha, foi publicado um artigo que relatava a contaminação em laboratório por a bactéria Salmonella typhi. Já em 1903, houve o relato da primeira infecção adquirida em laboratório nos Estados Unidos, ocorrida quando um médico teve um acidente com uma agulha durante uma autópsia. Ele adquiriu uma blastomicose sistêmica. Em 1929, houve um artigo no qual há o relato de 59 casos de salmonelose adquiridas em laboratórios alemães no período dos anos de 1915 a 1929. Em 1949, Sukin e Pike publicaram suas pesquisas sobre infecções ocorridas e associadas a atividades laboratoriais. Esses autores eles constataram 222 infecções virais, 21 das quais levaram a óbito. 2 anos depois, esses mesmos autores publicaram novos dados, num total aí mais expressivo, de 3.921 casos de infecções ocorridas em laboratório, após a realização de atividades laboratoriais. Então, desse total de casos, envolviam doenças como brucelose, tifo, tuberculose e hepatite, que são as infecções laboratoriais mais comumente relatadas. Que precauções podem ser tomadas para evitar esse tipo de contaminação em atividades laboratoriais? Bem, um primeiro passo é a imunização. Então, vou dar um exemplo. Profissionais da área da saúde, eles têm que ser imunizados aí contra a hepatite, porque o risco é muito grande, né? Então, pessoas que trabalham na área da saúde, eles têm um risco muito acima da população que não tem esse tipo de atividade. Então, a imunização é algo que pode conferir aí uma segurança maior a esse trabalhador. Infelizmente, não há imunização para todas as doenças, mas as que existem a vacina é bem interessante. Outro ponto é esclarecer mulheres grávidas e indivíduos imunocomprometidos, que são, têm imunidade aí mais baixa, sobre os riscos biológicos que tem num determinado ambiente que essas pessoas podem estar trabalhando, né? Ou algo, gente, que parece muito simplório, mas é realmente muito importante. Limpar toda a área de trabalho com a solução desinfetante ou com álcool 70 ao início e término das atividades. Então, quando eu chego para trabalhar, eu limpo aquela superfície, né? Seja a bancada do laboratório, seja uma capela de fluxo laminar, uma cabine de fluxo laminar, ela tem que ser limpa antes e ao término. Assim, obviamente, como, né, as mãos também do manipulador. É, há necessidade de abrir cuidadosamente tubos e frascos, evitando agitar esses tubos, né? Identificar claramente todos os tubos e frascos, então a identificação é algo muito importante. Se peca muito, tem muitos acidentes por falha na identificação. Nós vimos nas aulas de risco químico, né? Mostrei para vocês, né, identificações totalmente erradas, né, fora de padrão. Nós vimos isso em relação aos produtos químicos, e o mesmo a gente tem que levar em consideração a materiais biológicos, tem que haver toda uma identificação. Nunca, de forma alguma, em tempo algum, usar vidraria trincada ou quebrada, porque isso daí, durante a manipulação, essa vidraria ela pode se quebrar e haver derramamento aí desse agente biológico, pode estar no meio, pode estar numa cultura, então, vidraria trincada ou quebrada, ela tem que ser descartada.
Manipular os tubos, frascos, pipetas e seringas sempre com as extremidades opostas ao operador. Então, quem manipula essas extremidades tem que estar opostas exatamente para minimizar aí os riscos de acidente. Muitas vezes nós realizamos protocolos que nós temos que desprezar sobrenadantes, né, após ali uma centrifugação. Então, fazemos muitas vezes, esse procedimento de desprezar sobrenadante. Então, é importante que o conteúdo aí que vai estar nas pipetas seja descartado em frascos de boca larga, como por exemplo um Becker, né? Que se tem ali o material absorvente embebido desinfetante, para evitar durante, né, essa ação com a pipeta a formação de aerosóis, tá? Hoje em dia, a maioria das pipetas são pipetas automáticas, entretanto, gente, por vezes a gente pode se deparar com situações que ainda se usa as pipetas de vidro, tá? Então, isso ainda ocorre em alguns laboratórios. Então, quando se usa pipetas de vidro e a pera, há necessidade de colocar o algodão hidrófobo. O que é hidrófobo? Que não tem afinidade pela água. Então, essas pipetas têm que ter na extremidade, onde vai se acoplar a pera, a presença desse algodão hidrófobo para impedir, né, numa sucção lá equivocada, que essa cultura, que esse agente biológico contamine ali a pera. Bem, veremos agora a classificação de acordo com o grupo de risco desses agentes. Então, quais são os critérios para a classificação desses agentes, né, sejam eles bactérias, fungos, vírus, para ser enquadrado nos grupos? Primeiro é a patogenicidade, né, para o homem e animais. O seu grau de virulência, o seu modo de transmissão, né? Então, vou dar um exemplo, um determinado vírus que é transmitido pelo ar é diferente de um que é transmitido por secreções, por exemplo. Tá? A sua endemicidade é a existência ou não de profilaxia e terapêutica eficazes. Então, só aqui para esclarecer o que é a virulência. Virulência é a capacidade que um agente biológico tem em produzir efeitos graves ou fatais. Está relacionado com a sua capacidade de multiplicação no organismo infectado, se esse organismo produz toxina, entre outros fatores. E endemicidade é se é uma doença comum no local, aquilo é típico ali de uma determinada região. Então, quais são os agentes que fazem parte do grupo 1? Esse grupo 1 é constituído de micro-organismos que não provocam doenças no homem ou nos animais. Então, um exemplo, uma bactéria do grupo 1, Lactobacillus. O grupo 2 inclui micro-organismos patogênicos que são capazes de causar doenças em seres humanos e animais, porém, geralmente não apresentam perigo sério para o manipulador ou para a comunidade, para os animais domésticos ou para o ambiente. A exposição em laboratório pode provocar infecção, né, desses organismos do grupo 2, no entanto, já se conhecem medidas profiláticas adequadas e o risco de propagação é limitado ou reduzido. Então, um exemplo é a bactéria Salmonella, né, que está envolvida aí na contaminação alimentar. Então, ela é do grupo 2, um exemplo. Já organismos do grupo 3 são micro-organismos patogênicos e aí já são micro-organismos que podem provocar doenças graves, tanto em seres humanos e animais, e que pode ser transmitida de um hospedeiro infectado para o outro. Então, um exemplo de organismos que estão presentes no grupo 3 é a bactéria Mycobacterium tuberculose e o vírus HIV. O grupo 4 inclui agentes infecciosos patogênicos que causam doenças graves ao ser humano e animais, podendo facilmente ser transmitidas entre os indivíduos de forma direta ou indireta. E, nesse caso, não se conhece tratamento eficaz e as medidas profiláticas não estão bem estabelecidas. Então, é o caso do ebola e de um vírus chamado Marburg. Bem, o princípio da precaução, né, tem como dogma, né, que todos os agentes isolados do homem, ainda não devidamente estudados e classificados, né, que se não tem conhecimento ainda desse agente, devem ser considerados, no mínimo, classe 2, né, até que esses estudos sejam concluídos.
Então, dentro desse tema, né, uma pergunta muito comum, né, que deve passar aí pela mente de vocês nós vimos aí do grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. E o novo coronavírus, né? Qual seria o grupo que ele estaria classificado? Então, eu estou usando como base, gente, esse artigo, que ele na realidade está no que a gente chama de pré-print, né? Ainda vai ser publicado, mas está aqui a fonte, que é do Binsfeld e da Colonello, na qual, né? Já é descrito lá nesse artigo que o SARS-CoV-2 é um vírus novo, razão pela qual ele não se encontra formalmente classificado por nenhuma autoridade sanitária. Como foi tudo muito rápido e muito novo, ainda não tem, né, essa classificação formal. Porém, embora a classe de risco do SARS-CoV-2 não tenha sido oficialmente definida, até o momento há consenso entre a Organização Mundial de Saúde e as diversas autoridades sanitárias internacionais. É, que envolve aí países como a Alemanha, a Bélgica, o Canadá, a China, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a França, a Irlanda, o Reino Unido, Singapura, entre outros, em classificar provisoriamente o SARS-CoV-2 como um patógeno humano classe de risco 3, semelhante ao SARS-CoV e ao MERS-CoV. O SARS-CoV-2, conceitualmente, ele se enquadra como um agente biológico da classe de risco 3, porque, como nós estamos vendo, né, infelizmente, ele pode causar doenças graves em humanos, potencialmente letais, né, os números não, né, que são atualizados diariamente, né, demonstram esse potencial letal, que se propaga facilmente entre as pessoas, por isso a necessidade aí né, da quarentena, podendo se alastrar para a comunidade. Então, ele realmente é classificado como um agente biológico da classe de risco 3. Bem, gente, a biossegurança ela vai se referir à aplicação e conhecimento de técnicas e equipamentos com a finalidade de prevenir a exposição do trabalhador, do laboratório, do ambiente a agentes potencialmente infecciosos ou a risco biológico. Quando, né, vocês circularem, a gente voltar aí às atividades presenciais e vocês voltarem a circular pelo campus, vocês vão ver que, né, existem laboratórios que vão ter essa simbologia, né, esse tipo de símbolo afixado nas portas. Então, o que isso quer me dizer? Que, né, dentro daquele laboratório se manipula materiais que apresentam risco biológico. Tá? Obviamente, é proibida a entrada de pessoas não autorizadas dentro desses espaços. Ok? Então, nós temos laboratórios que manipulam, tem que seguir aí critérios para ter essa autorização de manipular material que apresenta risco biológico. Já comentei isso no início da disciplina, quando nós tivemos a nossa primeira aula, que foi presencial, que né? Infelizmente, houve uma banalização desse símbolo, ele caiu no gosto popular e é utilizado aí das formas mais equivocadas possíveis, tá? O que é algo muito ruim, porque banaliza a seriedade que esse símbolo deveria representar, né? Então, algumas imagens que eu já até apresentei para vocês em outro momento, mas elas voltaram agora dentro desse contexto, tá? Então, aqui é o Zumbi Boy, né, que era considerada a pessoa mais tatuada no mundo, então vocês veem que ele tem aqui ressaltado aqui no peito o símbolo do risco biológico, né? Então, algo totalmente sem sentido, né? Mas digamos aqui que ele é uma pessoa mais exótica. Mas aqui nesse caso você vê que é uma pessoa, né? Entre aspas, aqui mais comum, né? E que também botou aqui em destaque o símbolo do risco biológico. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do que esse símbolo quer dizer, né? Mas como tatuagem é algo de difícil remoção, acho que deveria haver mais critério antes das pessoas fazerem esse tipo de coisa, tá? Então banaliza demais o símbolo. Gente, aqui é inacreditável, né? Essa imagem aqui, com esse símbolo aí na gestante, né? E algo que realmente me causa bastante tristeza é quando eu vejo dentro da comunidade acadêmica, das pessoas que deveriam, né, propagar aí o conhecimento, disseminar o conhecimento, brincadeiras, né, dessa natureza. Então, isso aqui era uma festa das ciências biológicas,
né? Na qual o pessoal achou muito interessante chamar a festa de festa de risco biológico. Então vejam, gente, era muito comum, né? Isso mudou com o tempo, né? Hoje esse tipo de anúncio é feito aí nas redes sociais, mas outrora eram feitos cartazes. Esses cartazes eram fixados lá pelos campos, né, onde essas festas iriam ocorrer. Lembre-se, né, gente, muitas pessoas circulam no campus, não são, né, propriamente da área, e ficam vendo esses símbolos aí, né, sendo usados banalmente, pessoas que são terceirizadas, pessoas que são aí da limpeza, de área de administrativa, e aí, né, podem se deparar num certo momento com um material dessa natureza e desprezam o risco, não conhecem o risco, já que ele foi tão banalizado, né? Então, várias, aliás, nem é original, tá? Porque várias festas tiveram esse tema aqui o risco biológico, tá? Essa daqui foi da UNB, né? Então era o risco biológico e era a última edição, né? Edição luxúria, né? Então vocês imaginem o que, que não aconteceu aqui, né? E aqui também a outra festa aqui do risco biológico. Então é algo muito ruim, porque né, quem tem um conhecimento jamais deve disseminar algo que possa ser prejudicial, né, gente? Então, essa banalização aí dos riscos, né? Essa brincadeira que pode parecer que é algo inofensivo, não é na realidade. É o que nós chamamos de um desserviço, né? Está banalizando algo que é algo sério, que não deveria estar sendo, né, utilizado dessa forma. Bem, e quando eu pensei que, né, nada mais era possível, nós vemos aqui a almofada aqui do risco biológico, né, a almofada do risco biológico, né, que era vendida aqui no Mercado Livre, né, então a pessoa bota lá no sofá da sua casa esse tipo de almofada, ou seja, né, é algo incompreensível a atração que essas pessoas têm hoje em dia por esse tipo de símbolo. Então, no laboratório de nível de segurança 1, obviamente, os jalecos são obrigatórios. Durante a execução de procedimentos que possam produzir respingos, né, ou materiais perigosos, deve-se ter o uso de luvas e óculos de proteção. Nós vimos, né, ao longo aí das aulas a importância do óculos de proteção, que é um EPI de custo relativamente baixo e extremamente importante. Então, a característica aqui do nível de segurança é 1, tá? O NB1. Então, seriam bancadas impermeáveis e resistentes, o piso aí antiderrapante, ele deve ser amplo, arrumado, para ter uma facilidade aí de se executar a limpeza. Paredes, tetos lisos, impermeáveis e resistentes a produtos químicos e desinfetantes, que vão ser usados constantemente, né? É muito importante que tenha armários para se evitar amontoamento nas bancadas, que as bancadas fiquem aí com produtos químicos, com vidraria, né? Então, essas bancadas elas têm que estar desocupadas para ter sempre essa limpeza, né, constantemente. E roupas e objetos pessoais, normalmente se existem aqueles armários, são armários de ferro, que as pessoas guardam seus objetos pessoais antes de entrar no laboratório. Então, muitos laboratórios didáticos das universidades são classificados como nível de biossegurança 1, né, NB1. Tá? Então, aqui nós vemos um laboratório de pesquisa, né? Nível de segurança 1, tá? Então veja aqui, né? Tem as bancadas, o piso aqui de forma correta, né? A gente vê que tem uma quantidade aqui né, grande de material, mas assim, né, está dentro do adequado para um laboratório nível de segurança 1. O laboratório nível de segurança 2, a necessidade do uso de jalecos, uso de luvas quando houver contato direto com materiais ou superfícies potencialmente infecciosos ou equipamentos contaminados, proteção do rosto, importante, através da máscara de proteção, ou protetor facial, ou óculos de proteção, né, para procedimentos que possam produzir respingos ou formação de aerosóis. É, a proteção facial e respirador devem ser usados quando a equipe se encontra dentro de salas
que vão ter, por exemplo, animais inoculados, animais infectados. Os procedimentos devem ser conduzidos dentro de uma cabine de segurança biológica, então não é mais ali na bancada, deve ser em cabine de segurança biológica, que tem classes também, tá? E botas ou propés, que é aquele material descartável que se cobre os pés, devem ser utilizados em trabalhos com animais infectados. Existem várias outras características, mas eu não vou me ater aqui em tantos detalhes, tá? É só um panorama geral que eu quero dar em cada tipo de laboratório, que senão ficaria muito extenso, muito cansativo, tá? Só um panorama geral, tá? Então, nós vemos aqui um laboratório, né, nível de segurança 2, tá? Aqui ao fundo, gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, tá? Mas tem uma capela aqui, tá? Então, vocês vejam, né? Tudo, né, bem arrumado, as pessoas usando os EPIs aqui, né, adequados. Então, é um laboratório nível de segurança, o NB2. No laboratório nível de segurança 3, né, ele já tem características mais restritivas, então o acesso é limitado e ele deve ser esterilizado por um sistema de filtração com pressão negativa. E nesse laboratório tem que se encontrar todos os equipamentos necessários à pesquisa que vai ser realizada. Os manipuladores utilizam necessariamente roupas e equipamentos de proteção individual criados especificamente para o tipo de pesquisa ali que está sendo realizado. Então, aqui, gente, só para vocês terem noção, tá? Um esquema de um laboratório nível de segurança NB3 com algumas características para você ver que, né, o custo de um laboratório como esse, né, não é pouco, tá? É elevado. Então, vamos ver aqui, ó. Água e esgoto. Recebem um tratamento ali mesmo, nessa estação especial que vai ter para esse laboratório, e só depois permite-se que alcance o ambiente externo. Então, há um primeiro tratamento, exatamente para evitar ali o risco, não é? No descarte de tudo que é produzido ali dentro do laboratório, da água que é utilizada e do esgoto, tá? A autoclave, ela tem um tanque fechado para lavar as roupas reutilizáveis dos pesquisadores, né? Sob pressão e vapor, tá? Então, aqui tem um sequenciador de DNA, né? Que vai fazer as letras, né? A análise do material genético. Então, que os pesquisadores podem identificar os organismos. A estufa, que podem conter, por exemplo, vírus, né? Em meio de cultura. Por exemplo, o freezer que vai guardar tecidos biológicos que vão conter ali materiais. Aqui está dando um exemplo de vírus, mas podem ser bactérias também que são classificadas dentro do grupo de risco 3, tá? Então, a centrífuga para manter aí o homogêneo, né? Homogeneizar ali o meio de cultura onde vão crescer os vírus, né? No caso aqui o exemplo é vírus. O ar, ele é filtrado quando entra e quando sai do laboratório, além de passar por um novo pente fino que vai estar presente aí na máscara dos pesquisadores, tá? Então, a entrada, ela ocorre na antecâmara, tá? O cientista se despe e deposita sua roupa pessoal numa janela à direita, então coloca o traje especial para o trabalho, que é o macacão, capuz, óculos, luvas e as pantufas, tá? As portas, elas funcionam em sequência, então, para abrir uma delas, a de trás tem que estar fechada, né? Todas são vedadas com borracha que infla para impedir qualquer circulação de ar, tá? A pressão atmosférica do laboratório é ligeiramente mais baixa que a de fora, não que haja algum problema para a respiração dos pesquisadores ali. É só que se houver qualquer tipo aí de problema, o ar de fora que entra e o de dentro não escapa. Vocês entenderam? Então, né, aconteceu algum problema lá. O de fora entra, mas o que é o de dentro, que seria o risco, ele não consegue sair, tá? Então, isso que é a pressão, né, ligeiramente mais baixa, tá? A saída de objetos. Então, se quiser mandar algum objeto para fora da sala, tem que se passar por esse compartimento aqui, que é a janela de transferência, onde ele leva um banho de detergente e radiação UV para matar a possibilidade de ter ali micro-organismos contaminantes, tá? E, ao final, aqui na saída, o pesquisador deixa seu traje na antecâmara de saída e segue para o banho. O último a ir embora leva os macacões dos colegas para lavar naquela autoclave que eu já mostrei aqui para vocês, tá? O banho é tomado com 20 litros de água, com cloro desinfetante, mais 30 litros de água destilada. Por fim, o cientista pega a sua roupa na janela, que dá para a antecâmara de entrada e já pode sair, tá? Então, aqui é um esquema
do laboratório nível de segurança 3, né, nível de biossegurança 3, que vocês estão vendo que, né, tem uma série de requisitos e tem um custo elevado para se manter, né, esse padrão. Então, aqui nós observamos, né, uma pessoa trabalhando dentro de um laboratório, né, nível de biossegurança 3, né? Então, aqui com a roupa, com os EPIs adequados, a presença dos equipamentos, né, que vão ser utilizados, aqui o computador, mas a pessoa usando, né, todos os EPIs adequados. E aqui, gente, é o que nós chamamos de cabine de fluxo laminar ou capela de fluxo laminar, tá? Estou muito acostumada com o termo capela, mas a gente vê hoje mais um termo mais comum, cabine, tá? Cabine de segurança, tá? O fluxo laminar aqui, então ela está aqui com a pipeta manipulando o material, mas dentro da capela, que é a forma, né, que o protocolo tem que ser seguido dessa forma, o uso na capela. Bem, então, voltando aqui ao que a gente já comentou, as razões porque o SARS-CoV-2 ele foi classificado dentro do nível de biossegurança 3, né? Para contenção, né? Para se trabalhar em laboratório de nível de contenção NB3. Nós já vimos que ele está classificado dentro do grupo de risco 3 para manipulação em laboratórios NB3. Então, quais são os fatores que levaram, né, justifica, né, esse enquadramento? Por ser um patógeno humano perigoso, por ter alta virulência, fácil dispersão e transmissibilidade entre as pessoas, estabilidade e persistência em superfícies e objetos, falta de medidas profiláticas e terapêuticas eficazes e a aumentada letalidade entre pessoas com doenças crônicas, né, que são chamadas comorbidades, que a gente escuta tanto falar, tá? Então, aqui está a fonte ainda daquele artigo que eu citei anteriormente. Entretanto, qual é o problema, tá? Então, há o que é o ideal e há a realidade. Então, há momentos que nós nos deparamos com a realidade e temos aí que refletir o que pode ser feito dentro daquele contexto, tá? Então, quando se começou que essa doença, que é a Covid-19, se tornou um quadro aí de pandemia, as principais autoridades sanitárias, né, elas chegaram à conclusão, né, que para o reconhecimento principalmente de testes clínicos para a detecção do SARS-CoV-2, né? Então, por exemplo, testes clínicos que envolvem hematologia, sorologia, fixação de tecidos, ou os testes diagnósticos, nós vimos também vários testes diagnósticos, de análise molecular, de extração de ácido nucleico, que é necessário quando você vai fazer lá o PCR, os exames patológicos, as amostras que podem estar fixadas ou inativadas, os estudos que envolvem a microscopia eletrônica, né? Que todos esses procedimentos, eles poderiam ser realizados no laboratório de biossegurança 2, que é o NB2 que a gente já viu ali, acabei de comentar com vocês. Desde que esses laboratórios de nível de biossegurança 2 possuem cabine de segurança biológica, né? Aquela que eu falei para vocês, de classe 2, para manipulação de amostras potencialmente infectadas. Então, o que levou, né, a essa decisão? Né? Então, só aqui comentando que vocês estão vendo ali que são testes de sorologia, de identificação, de extração aí de DNA, mas os trabalhos de cultivo, isolamento e propagação dos vírus continua sendo obrigatório ser realizado em laboratório nível de biossegurança 3, tá? Então, gente, são duas situações diferentes. Uma é o diagnóstico, a detecção de vírus nas amostras, tá? Ou aí pelo PCR, ou processo é de sorologia. Outra são os trabalhos envolvendo cultivo, isolamento e propagação. Isso aí a norma continua sendo que deve ser em laboratório nível de biossegurança 3, tá? Por todos aqueles pontos que já foram apresentados em relação a esse vírus. Tá? Bem, e o que seria o laboratório nível de biossegurança 4? Tá? O laboratório nível de biossegurança 4 é o último nível que a gente tem aí, né, dentro da classificação. A entrada de pessoas é realizada através de vestiários de barreira. Ao entrar, as pessoas trocam todas as roupas e vão colocar os EPIs adequados, aí além dos macacões, né? Então, a gente vai ver aqui
algumas fotos que vão mostrar essas etapas, tá? Então, primeiro há um exame de vestuário, as pessoas que entram no laboratório nível de biossegurança 4 devem passar no teste de uso e remoção das roupas de proteção, né? Então, mostrar que são aptas a usar e a tirar essa roupa para obter ali um certificado. Somente após esse procedimento elas vão poder entrar, tá? A roupa de proteção com pressão positiva, ela possui um tubo de gás separado que é preenchido com oxigênio para respiração, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Que é onde o oxigênio vai ser fornecido, são nesses tubos aqui que são aqui amarelos, tá? No caso, amarelos, tá? Os macacões, eles são conectados aqui no tubo de oxigênio, tá? E antes de entrar na câmara, né, todas as roupas, incluindo as íntimas, elas devem ser retiradas e colocadas ali no guarda-roupa na lateral, tá? E depois, quando a pessoa já entra, ela entra numa câmara, né, para um banho que são chamados de um banho de desinfecção. Aqui entra nessa câmara e vai ter esse banho aqui de desinfecção, tá? Então, nesse tipo de laboratório, ao completo isolamento dos trabalhadores em relação aos materiais infecciosos aerolizados, é realizado primariamente em cabine de segurança biológica classe 3, tá? E com macacão individual suprido com pressão de ar positivo. Normalmente, a instalação nível de biossegurança 4 é construída em um prédio separado ou em uma zona completamente isolada, tá? Com uma complexa e especializada ventilação e o sistema de gerenciamento de lixo. Nós vimos ali, inclusive, no nível de biossegurança 3, como é que é tratado ali a água e o esgoto, né? Então, nível 4 também tem esse rigor, que vai evitar a liberação de agentes viáveis no meio ambiente. Então, nós podemos ver aqui nessa foto, né, as pessoas que estão com esses macacões, né, aqui os tubos que têm o fornecimento para oxigênio, e aqui eles estão trabalhando numa cabine de segurança biológica, tá? Então, é só um exemplo, o Laboratório de Biossegurança 4, que é o Jean-Marie em Lyon, na França, ele é considerado o laboratório de biossegurança mais avançado do mundo, tá? Então, a gente tem laboratórios de biossegurança nível 4 no Japão, nos Estados Unidos, né? Na China, então, porque é um custo extremamente elevado manter esses laboratórios, mas é muito necessário para realizar a pesquisa com esses agentes que requerem, né, esse nível de biossegurança. Bem, e em relação aos EPIs, né, para ser utilizados pelas pessoas que vão ter contato aí com SARS-CoV-2, né? Então, houve um consenso entre a Organização Mundial de Saúde e as autoridades em relação a esses EPIs. Então, todo profissional de laboratório que for trabalhar com SARS deve usar e reconhecer qual é o EPI apropriado para cada ambiente e atividade com o vírus. Então, os EPIs devem incluir luvas descartáveis, máscaras resistentes a fluidos, então não é qualquer máscara, né? Jaleco, gorro, protetor facial e de olhos, né? Barra olhos, né? Ou protetor contra respingos, propés, descartável, entre outros, conforme definido aí pela avaliação de risco local, né? O EPI não deve ser compartilhado entre os profissionais do laboratório, ou seja, cada um vai ter que usar o seu próprio EPI. Então, antes dessas atividades serem iniciadas, tem que ter a checagem se todos esses EPIs estão sendo utilizados corretamente, né? Ele não deve exceder as instruções ali do fabricante sobre, né, as horas de uso, né, o tipo ali de limpeza que aquele material pode receber. Então, todas as instruções do fabricante devem ser seguidas à risca, né? Existem EPIs reutilizáveis que podem ser usados, por exemplo, uma máscara facial, né? Porém, deve seguir os procedimentos de descontaminação conforme a orientação do fornecedor ou do especialista local.
Por exemplo, a proteção respiratória, que é o exemplo daquela máscara N95, deve ser usada em atividades que vão gerar ali aerosóis, quando essas não podem ser realizadas em cabine de segurança biológica classe 2. Então, um exemplo é quando você vai centrifugar, né? Então, a centrífuga, né, obviamente, é um equipamento grande que fica fora, então, esse processo de centrifugação pode gerar aerosóis. Então, quando a pessoa vai levar a amostra, vai aguardar lá para tirar a amostra, há necessidade do uso desse tipo de máscara. Então, ao término do trabalho, o EPI deve ser cuidadosamente retirado e seguido por práticas de higienização, incluída, quando possível, banho, lavagem das mãos, descontaminação de calçados, entre outros, tá? Considerando-se aí que o quadro é um quadro de pandemia, deve-se incluir suplementarmente aos EPIs o sabão e desinfetante nas mãos e desinfetante de superfícies e material aí de limpeza. Então, para resumir, né, gente, esse assunto aqui em relação, né, à classificação dentro do nível de biossegurança 3 e o uso, né, para detecção em nível de biossegurança 2, né, o nesse artigo, com essa revisão, os autores comentaram, tá? Então, o novo coronavírus foi provisoriamente classificado pelas principais autoridades sanitárias como sendo da classe de risco 3, como nós vimos lá inicialmente. Porém, o Brasil e nenhum outro país do mundo tem estrutura, né, suficiente, número suficiente de laboratórios de nível de biossegurança 3 para atender essas demandas. Então, vocês imaginem o seguinte, que se todos esses testes diagnósticos que estão sendo realizados diariamente só pudessem ser em NB3, isso não iria acontecer, né? É impossível, não teria como atender a demanda, nem países mais ricos teriam laboratórios suficientes para atender essa demanda. Então, por isso que se teve que ter uma certa maleabilidade, um certo critério, tomada as devidas precauções, como vocês viram aí, todo elucidado aí no uso dos EPIs, para poder fazer esses testes diagnósticos, porque senão ia engessar e não conseguiria ser feito. Né? E ressalta-se que, em geral, os laboratórios de biossegurança 3 são pequenos e são para projetos ali que né, não tem essa grandiosidade, são projetos pequenos, então não teria como se adequar a essa exigência, porque não existe no mundo uma quantidade de laboratórios suficiente, nível de biossegurança 3, para atender essa demanda que foi criada durante a pandemia. É, e em relação aos equipamentos, eles também vão possuir uma limitada capacidade analítica. E, além disso, ainda tem um outro gargalo, né, que é considerado aí mais crítico. É a falta de profissionais capacitados para atender todas as demandas em um laboratório de alta contenção. Então, vocês viram, né, gente, esses laboratórios, as pessoas têm que usar aquele tipo lá de macacão, aqueles EPIs, né, tem todo um procedimento, então são pessoas extremamente treinadas. Você não pode treinar uma pessoa, né, do amanhecer ao anoitecer, a pessoa vai estar pronta para estar naquele tipo de laboratório, né? Então, mesmo que se né, tivesse aí, sei lá como, né, vários outros laboratórios, como é que seria a capacitação dessas pessoas? Então, é um outro gargalo, tá? Então, outro ponto que tem que ser ressaltado também é que, como vocês vejam, né, todos os EPIs, todo esse procedimento, as pessoas ficam ansiosas e tem que ser com muito cuidado para manipular aquelas amostras. Então, o que que acontece? O trabalho ele fica mais lento. Tá? E, obviamente, em curto prazo, não se tem como ampliar as instalações NB3 ou a instalação de laboratórios emergenciais equivalentes a esse nível de biossegurança, né? Então, teve que se adaptar dentro desse contexto, apesar da classificação estar sendo, né, grupo de risco 3 para trabalhar em nível de biossegurança 3, os testes diagnósticos foi permitido que sejam realizados no nível de biossegurança 2 por todos esses critérios aqui, né, por todas essas tudo que foi explicitado aqui, né? Me desculpe, faltou a palavra. Então, por todos esses motivos que foram apresentados aqui, né? Então, dentro da realidade, tem que se haver, às vezes, adequação. Então, diante desse cenário global e de alta demanda aí de testes diagnósticos, né, e por pesquisas de inovação e desenvolvimento tecnológico, nas primeiras semanas de surgimento do vírus, ficou evidenciado um descompasso entre a disponibilidade de laboratórios nível de biossegurança 3 e
e a real necessidade para o laboratório de alta contenção, né? Então, fica claro que não jamais poderia se atender essa demanda. Então, como eu acabei de comentar, só, né, para finalizar, a solução encontrada pelas principais autoridades sanitárias do mundo, como nós já vimos, incluindo a Organização Mundial de Saúde, foi permitir a realização desses testes diagnósticos, testes clínicos e pesquisas que não envolvessem, né, a concentração, cultivo e a proliferação do vírus. Como vocês viram, né, no caso, né, de cultivo, né, vai proliferar o vírus, tem que ser nível de biossegurança 3, tá? Então, os testes clínicos e de testes diagnósticos, aí sim foi permitido o nível de biossegurança 2, mediante o uso de cabine de segurança biológica da classe de risco 2. Então, acho, né, gente, que foi até um pouco repetir várias vezes o mesmo ponto, só para ficar claro, né, entre o ideal e a realidade. Então, a gente está vivendo uma situação real que teve que ter uma adaptação à realidade, porque senão, né, o que resultaria de número aí de óbitos se nem os testes clínicos pudessem ser realizados conforme a adequação aí dessas regras, né? Então, eu acho que ficou claro, foi um exemplo que eu quis trazer dentro da realidade que nós estamos vivendo, né, nesse momento, trazer o exemplo aí do SARS-CoV-2, né, que é algo que com certeza vocês deviam ter perguntas e estão tendo aí esses tipos de esclarecimento.